Geografia, meios de comunicação. Antes de começarmos a falar sobre os meios, vamos entender o significado da palavra comunicar. Comunicar significa avisar, transmitir-se, enviar sinais, informações, mensagens, opiniões. Bom, você sabe que o ser humano ele é um ser social e sente a necessidade de se comunicar. As primeiras palavras faladas pelo ser humano, na verdade, foram mais uns sons, uns grunhidos, gestos. Não se falava como a gente fala hoje. Havia uma necessidade também de registrar o que se acontecia. Observe aí, essa é uma pintura rupestre. E nós encontrávamos nas paredes das cavernas, depois de milhares e milhares de anos. Vamos falar sobre os tipos de comunicação? Primeiro, comunicação gestual. Comunicação gestual acontece por meio dos gestos, mímicas e sinais, que podem transmitir ideias completas ou simplesmente reforçar algo que foi dito oralmente. Por exemplo, você sabia que no Brasil, quando você pega na ponta da sua orelha com o seu indicador e o polegar e aperta, é um sinal de aprovação. Já na Índia, esse mesmo sinal significa desculpas. E aí, essa aula está com o polegar para cima, um joinha, um gestual também, comunicação gestual. Vamos à comunicação falada. Essa comunicação acontece por meio de sons. Por exemplo, nós temos o rádio, o telefone fixo, o celular, o teatro, a televisão e o cinema. São exemplos de meio de comunicação que utilizam o som para emitir mensagens, sendo os três últimos também visuais, ok? Tanto falada quanto visual. Você gosta de assistir TV? Vamos falar da comunicação visual? Ocorre por meio de imagens, desenhos, símbolos. Quando observamos uma fotografia, por exemplo, estamos estabelecendo uma comunicação visual. Não é interessante? Essa eu adoro. Comunicação escrita. A comunicação escrita acontece por meio da utilização de letras e símbolos, cartas, bilhetes, livros, telegramas, jornais, revistas. São exemplos de comunicação escrita. Sabe, nós estudamos sobre o outdoor, que também é um exemplo de comunicação escrita. Professora, e a comunicação virtual? Nesse processo de pandemia, a comunicação virtual ela foi importantíssima para trabalho, para estudar, para nos informar. Bom, ela acontece por meio de dispositivos eletrônicos que estão interconectados pela internet. O computador, os celulares, os tablets. Pois é uma comunicação muito eficiente e rápida. Bom, rápida desde que você e a pessoa com quem você está falando estiverem online, não é? Porque você já falou com alguém que não estava online? Gente, cadê a pessoa? Pois bem, vamos falar sobre outras formas de comunicação? Bom, as pessoas elas utilizam a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Observe o alfabeto. Você vê? São sinais com as mãos. Essa comunicação é utilizada por deficientes auditivos, pessoas que não escutam. Logo, elas encontram sim uma forma de se comunicar. Lembra que falamos lá no comecinho da nossa aula que o ser humano precisa, ele sentiu a necessidade de se comunicar. Bom, não é só o alfabeto.
existem diversos sinais que explicam muitas coisas, como estudar, ir ao banheiro, comer, fome, dizer oi, dizer bom dia, bom, enfim. Outra comunicação, no caso para os deficientes visuais, as pessoas que não enxergam, é o braille. O braille é o sistema de escrita baseada no tato. As pessoas leem com as mãos. Não é interessante? Como é interessante pensarmos que nós temos diversas formas de nos comunicar. E então, que tal você se comunicar comigo aqui nos comentários, dizendo se você gostou ou se você não gostou da aulinha. Ah, conta pra mim também qual desses tipos de comunicação você mais gosta. Ah, eu já falei qual é a minha preferida, né? Fala aí qual é a sua. Um beijão e até a próxima.